sexto ano, tudo bem? Então, vamos iniciar nossa segunda-feira com a redução de duas frações ou mais ao mesmo denominador, certo? Nós já estudamos o que eram frações equivalentes, que são frações com denominadores diferentes, porém elas são equivalentes, elas são iguais, se a gente for no termo de divisibilidade. Então, vamos lá, vamos na página 182 do livro. Tem aí, observa as frações 1/2 e 1/5. Elas possuem denominadores diferentes. Será que é possível encontrarmos frações equivalentes a elas, mas com o mesmo denominador? Vamos lá. Vamos encontrar frações que sejam iguais a elas, só que com denominadores iguais também. Então, tem lá. Tem 1/2 e tem 1/5 aí na página, tem a figura, certo? E embaixo, o que foi que ele separou? Ele colocou 5 décimos e 2 décimos. Por que isso acontece? Vamos lá. 5 décimos e 2 décimos são frações equivalentes às frações acima. 1/2 e 2/5. Então, 1/2 é equivalente a 5 décimos. E 1/5 é equivalente a 2 décimos, certo? Então, vamos observar aí. 1/2 para 5 décimos, que elas são equivalentes, é o equivalente eu multiplicarmos por 5. Então, 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 1, 5. 5 décimos, certo? Porque eu comecei do denominador ao numerador, né? E 1/5 para 2 décimos é o equivalente a multiplicarmos por 2, certo? Transformamos as frações 2/2 e 1/5 em frações equivalentes e com denominadores iguais, certo? Ou seja, eu tenho duas frações, certo? E essas frações eu quero achar uma fração equivalente a ela, porém as duas têm os mesmos denominadores, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 3/4 e 5/6. Vamos lá. 3/4, eu preciso achar uma fração equivalente a 3/4. Porém, ela vai ter que achar uma outra fração equivalente a 5/6 que tem o mesmo denominador. Então, vamos lá. Eu tenho 3/4 e uma fração equivalente a 3/4 é 9/12. E eu tenho a fração 5/6. Porém, a fração equivalente a 5/6 que tem o mesmo denominador que 12/, é 10/12. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver a primeira fração. Primeiro, eu vou achar um múltiplo que acompanhe isso. 2, vamos lá, 3/4 vezes 2. Então, 4 vezes 2, 8. 9 vezes 2, 18. Então, 18 oitavos, né? Aí, se eu for multiplicar a segunda por 2 também. Então, 6 vezes 2, 12. 10 vezes 2, 5 vezes 2, 10. Então, vamos lá. Então, nessa questão, eu tenho o menor número, o menor denominador é 12, né? Então, a primeira fração eu vou ter que multiplicar por outro número, porque 2 vai dar menos, vai dar 8, né? Então, 4 vezes 3, 12. 9 vezes 3 vezes 3, 9. Então, 9/12. Então, eu achei uma fração onde os denominadores vão ser iguais e é equivalente à primeira fração. Então, tornamos as frações 3/4 e 5/6 em frações equivalentes com denominadores iguais, 9/12 e 10/12. Dadas duas ou mais frações com denominadores diferentes, podemos obter frações equivalentes às frações iniciais e com o mesmo denominador. Para tornar o cálculo mais simples, esse denominador deve ser o menor múltiplo comum dos denominadores das frações dadas. Essa operação é chamada redução das frações ao menor denominador comum. Então, vamos lá. Vamos fazer comigo agora, para vocês terem ideia exatamente do que eu estou tentando explicar para vocês, certo? Vamos lá, tá, gente? Temos lá. Eu tenho a fração 1/2 e tenho a fração 1/4. Certo? Eu vou representar isso daqui em forma de figura, tá? 1/2, eu tenho um quadradinho, a metade. Eu comi essa parte aqui do chocolate. E eu tenho 1/4, eu tenho o meu quadradinho e eu vou dividir em 4 pedaços. Aí eu vou comer um pedaço desse quarto, certo?
São frações totalmente diferentes. Não são frações equivalentes, nem tampouco são frações com denominadores iguais. Então, eu tenho que descobrir uma fração com denominador igual. Porém, eu tenho que achar o menor denominador comum entre eles. Eu tenho um 2 aqui e aqui eu tenho 4, certo? Então, eu vou começar multiplicando. Vamos lá. Primeiro, eu vou multiplicar essa fração por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Eita, então, eu já achei uma fração que tem o mesmo denominador. 1/4, não é o menor? Então, eu nem vou pensar muito. Olha aqui, ó. Não é o menor? Então, 2/4 para 1/4. Tem o mesmo denominador, tá? Agora, vamos lá para uma outra fração. Vamos lá. A fração aqui, 1/6 e 1/8, certo? Se eu for representar isso daqui, eu vou representar assim. Se eu for representar aqui, eu vou representar assim. Então, vamos lá. Se eu multiplicar isso aqui por 2, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. Pronto. Então, esse número já é maior que esse, né? Então, eu já simplesmente, eu vou achar um número que eu vou multiplicar esse para dar um número igual. Vezes 2. 8 vezes 2, 16. 16, 2 vezes 2, 1 vezes 2, 2. Então, aí os números ainda estão diferentes. Então, aqui eu vou multiplicar por 3. 6 vezes 3 dá 18. 3 vezes 1, 3. Se eu multiplicar aqui por 3, vamos lá. 8 vezes 3, 8 mais 8, 16, com mais 8, 24. 1 vezes 3, 3. Então, esse continua maior. Então, vamos multiplicar esse por 4 agora, para ver se dá um número. 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 1, 4. Então, eu achei. O número que eu vou multiplicar é o 4. Porque 4 vezes 6 dá 4, 24avos. E aí, eu vou representar isso daqui na forma de figuras, né? São 4, lembra? Eu fiz assim para não fazer uma linha muito grande, tá? Aqui eu vou dividir em 24 pedaços. Deixa eu representar de uma forma melhor. Vocês esquecem essa parte, tá? Vou desenhar primeiro o gráfico. 1/6, tá? Um sexto. Aqui 1/6. Isso aqui a gente esquece. Então, eu comi um pedaço. Aqui é 1/6 dele. Só que aí eu quero 4 24avos. Eu tenho o mesmo pedaço, que é uma fração equivalente. E aqui, vamos dividir em 24. Certo? Pronto. Só que aí eu comi 4 24avos. Ó, 1, 2, 3, 4. 4, 24. É a mesma fração. Se vocês perceberem, é o mesmo tamanho, ó. Se a gente desenhar com a régua, vai ser o mesmo tamanho de pedaço que eu comi. É uma fração equivalente. Então, a fração equivalente, que nós temos o mesmo denominador entre essa e essa, é 4 24avos, que é de 1/6. E com denominador igual, vamos lá, a 3 24avos, para ficar o mesmo denominador, certo, gente? Agora, vocês vão responder a página
183 do nosso livro de matemática, certo? E não esqueça das nossas aulas online para a gente tirar qualquer dúvida que ainda esteja predominante, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.